Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos tempos turbulentos, tempos de medo e de ansiedade, conflitos bélicos, como nós sabemos, atos terroristas. São inúmeros os atos terroristas que ouvimos nas notícias cada dia. Violência social, algo confrangedor. Esta violência já chegou às escolas. Ficamos horrorizados quando vemos crianças que procuram matar outras crianças, ou pelo menos atuam de uma forma violenta. Crianças, adolescentes, não apenas adultos. A violência social atinge, nesta altura, todos os estratos sociais e todas as idades. Vivemos, portanto, uns tempos muito difíceis. Costumamos dizer, cada vez é mais difícil vivermos neste planeta, que é o nosso planeta. Para além de tudo isto, há as graves alterações climáticas que provocam grandes calores e grandes frios, com as consequências nefastas para toda a sociedade, incêndios e inundações. Ora, incêndios, acabam os incêndios, começam as inundações. Acabam as inundações, começam os incêndios que devastam a natureza, que tornam cada vez mais difícil a vida da humanidade nesta nossa terra, ao fim e ao cabo. Para além disso, há as catástrofes naturais, vulcões, terremotos. Coisa interessante, surgem terremotos em lugares que não se esperava que acontecessem terremotos. Já não é aqueles lugares habituais em que há terremotos, como os Açores e tantos outros, mas lugares em que geralmente não se admitiria que houvesse terremotos, nem se esperaria que houvesse terremotos. E os terremotos acontecem, para além das erupções vulcânicas, epidemias. Vivemos agora na época das epidemias. Qualquer situação mais grave causa logo pânico. Será que vem aí nova pandemia? Será que vem aí nova epidemia? E é neste mundo que nós vivemos. E, portanto, é natural que a maior parte das pessoas viva com ansiedade, com medo, aquilo que chamamos de stress, verdadeiramente estressados. Ora, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que é Jesus Cristo, dá-nos palavras hoje de grande consolação que certamente nos ajudarão a enfrentar esta situação de uma maneira diferente. É muito importante a maneira como nós encaramos as situações em que vivemos. As situações em si não são o mais importante. O mais importante é o modo como nós encaramos essas situações. Há pessoas que vivem as mesmas situações de maneira completamente diferente. Portanto, a situação em si é importante, não estou a dizer que a situação em si não seja importante, mas não é o mais importante. O mais importante é como encaramos as situações, como vivemos essas situações. E este texto do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontramos no célebre Sermão do Monte, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 6, eu pedi aos irmãos e irmãs que fizéssemos esta leitura bíblica de pé. Merece realmente, é a palavra de Deus, merece que leiamos de pé. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Mateus 6, 24 a 34. Ouçamos bem aquilo que o Senhor Jesus nos diz e procuremos que, pelo Espírito Santo, esta palavra penetre no nosso coração e possa verdadeiramente transformar a nossa maneira de ver todas as coisas e dar-nos esperança e certeza de que verdadeiramente vale a pena viver nas situações mais adversas, quando Cristo é o nosso pastor,
quando Cristo é aquele que nos orienta e nos dirige. Então, a partir do versículo 24, capítulo 6 de Mateus, nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Ó Pai Santo, a Tua palavra está aberta diante de nós. É um grande privilégio que Tu nos concedes podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso te pedimos que pelo Teu Espírito ela possa penetrar nos nossos corações e nas nossas mentes, germinar, produzir fruto nas nossas vidas. Dá-nos o poder, dá-nos a fé para confiarmos inteiramente em Ti. Sabemos que é pela nossa pouca fé que tememos tantas coisas, que vivemos ansiosos. Sim, ó Pai, dá-nos a fé para que possamos confiar inteiramente na Tua providência, sabendo que em cada momento, em cada circunstância, Tu estás connosco, Tu nos guias e nada acontece sem o Teu querer, sem a Tua determinação. Por isso todas as coisas contribuem para o nosso eterno bem. Nós te louvamos, pois, por Jesus Cristo e agora fala-nos e dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixe sentar-vos. O Senhor Jesus começa por afirmar que não podemos servir a dois senhores. Isto é extremamente importante. Se queremos servir a Deus, Deus tem de ser o único Senhor da nossa vida. Realmente, quando o Senhor Jesus fala Deus e Mamon, Mamon era o Deus pagão, o ídolo pagão, que representava, que simbolizava as riquezas materiais. E por isso mesmo pode parecer-nos estranho que depois de afirmar que não podemos servir a dois senhores, porque ou amamos um e odiamos outro, ou se nos dedicamos a um e desprezamos o outro, o que é lógico, é que, irmãos, quem for senhor da nossa vida implica uma entrega total. Ser senhor implica uma entrega total. E nós não podemos entregar-nos totalmente a dois senhores. Portanto, ou nos dedicamos e nos entregamos totalmente a Deus, ou então não nos podemos
dedicar a Deus verdadeiramente. Porque Deus não aceita um culto e um serviço que seja, portanto, partilhado com outros deuses. Porque, ao fim e ao cabo, trata-se de deuses. Ninguém vive para si mesmo. Ou vivemos para Deus, ou vivemos para os ídolos. E muitas vezes pensamos, quando vivemos para nós mesmos, que não vivemos para nenhum ídolo. Mas nós nos tornamos ídolos de nós mesmos. O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo faz com que o nosso eu seja o nosso Deus. E por isso mesmo, podem ficar, às vezes, uma primeira leitura superficial pode levar-nos a pensar que são temas diferentes. Não podemos servir a dois senhores e depois, por isso vos digo, não andeis inquietos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. Parece que há uma mudança, mas não há. Reparem, por isso temos a palavra por isso vos digo. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, ou servis a Deus ou às riquezas materiais. Ou seja, ou servis a Deus ou vos ireis servir a vós próprios. E por isso diz, qual é o problema? O problema é que estáis concentrados em vós mesmos. Só pensais na vossa vida. Só pensais na vossa vida nesta peregrinação terrena. Portanto, o vosso eu é um ídolo para vós. E por isso estáis preocupados, porque fazeis desta peregrinação terrena, fazeis desta vida, o alvo total da vossa vida. E, portanto, se dizeis que estáis a servir ao Senhor, estáis enganados e estáis a mentir. Porque para servir ao Senhor é necessário esquecermos de nós próprios e vivemos para Ele. A ênfase do Evangelho é esta, morrer para nós mesmos a fim de vivermos para Cristo. Portanto, se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, este é o alvo da vida cristã. Já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Deus é a prioridade. A vontade de Deus é a prioridade para nós. Não é a nossa vontade que conta. Não são os nossos interesses que contam, por muito legítimos que sejam. Por muito legítimos que sejam, não são os nossos interesses que contam ou que devem contar, mas sim os interesses do reino, mas sim os interesses de Deus. E, portanto, este é o alvo da vida cristã. E esse alvo implica uma dedicação total a Cristo. O que é que Cristo quer neste momento, nesta circunstância? O que é que Cristo quer de mim? Isso é o que importa, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que Cristo quer. E por isso o Senhor Jesus diz, quereis viver esta vida que vale a pena ser vivida, que é a única vida que vale a pena ser vivida, então não andeis preocupados com a vossa vida terrena, Então Jesus diz, não andeis, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E depois esta afirmação tremenda, vamos pensar nesta afirmação tremenda. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Quem é que nos deu a vida? E o que é que nós fizemos antes de existir para existirmos? Pensem bem nisto, parece um absurdo, mas pensem bem nesta situação. O que é que eu fiz antes de existir para existir? Ou seja, a existência, só por si a existência, a nossa existência, é um dom gratuito de Deus. Nós existimos porque Deus quer que nós existamos. Os nossos pais foram apenas instrumentos que Deus usou para nos gerar. Quem nos gerou no seio materno, quem gerou o nosso corpo, quem nos formou no seio materno, como o Salmo 139 nos diz, quem nos formou e nos moldou no seio materno foi Deus. O nosso corpo, a nossa vida, pertencem a Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu a existência. Cada um de nós só existe porque Deus quer. E, portanto, só existe porque Deus quer e até quando Deus quiser, aqui nesta peregrinação terrena. Ou seja, a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. A nossa vida e os nossos tempos, como diz o salmista, a nossa vida e os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Ora, isto é muito importante. Se Deus nos deu a vida sem nós a merecermos, porque não fizemos coisa alguma para vivermos, não fizemos coisa alguma para termos a vida que temos, não fizemos coisa alguma para termos o corpo que temos, é tudo obra de Deus, esta gestação é um milagre de Deus,
toda a gestação é um milagre de Deus maravilhoso. É um milagre de Deus maravilhoso, por isso o aborto é qualquer coisa de horrível e de criminoso, porque é destruir a obra de Deus. À partida, logo destruir a obra de Deus desde o início. Mas, vê, a nossa existência é qualquer coisa de maravilhoso. E a nossa gestação é um milagre que nos transcende. É das coisas mais maravilhosas. Quando se estuda a gestação, é das coisas mais maravilhosas. Como Deus orienta e dirige todas as coisas e forma o nosso corpo e nos molda e nos dá todas as coisas de que carecemos. Tudo quanto nós necessitamos, ainda no seio materno, tudo quanto nós necessitamos, Deus providencia. Deus providencia através das nossas mães. Portanto, vede como Deus é maravilhoso. Então, se Deus nos deu o essencial, a vida, o corpo, vamos deixar de confiar que Ele nos vai dar tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida e a manutenção do corpo? Sim, se Ele nos deu a vida porque quis dar, sem nós a merecermos, sem nós, enfim, fazermos coisa alguma para termos, então agora que Ele nos deu a vida e que temos a vida que Ele nos deu e o corpo que Ele nos deu, vamos duvidar de que Ele vai sustentar o nosso corpo, vai sustentar a nossa vida, enquanto Ele assim o entender nesta peregrinação terrena? Porquê é que nós estamos então preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber ou com o que havemos de vestir? E o Senhor Jesus diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à vossa estatura? Olhai para as aves do céu. Olhai, por exemplo, para as aves do céu. Nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não só a nossa vida, não só o nosso corpo, é uma dádiva gratuita de Deus, que nós não merecemos. Mas também Deus cuida das avezinhas, Deus cuida das aves, por mais, enfim, pequenas que sejam, Deus cuida de cada uma delas. Nenhuma delas cai sem a vontade de Deus. Todos os nossos cabelos estão contados. Portanto, irmãos, isto deve levar-nos a confiar inteiramente na providência de Deus. É certo que surgem questões, surgem conflitos, tudo aquilo que nós falámos há pouco. Tudo isso é uma realidade social. Tudo isso nos aflige. Tudo isso, de certo modo, tem a ver com a nossa própria existência, com a nossa própria vivência. Mas, para além de tudo isso, por isso é que nós dissemos há pouco que o mais importante é como encaramos as situações, mais importante que as situações é como encaramos essas situações. Para além de tudo isso, nós temos esta afirmação de Jesus Cristo: foi eu que vos dei a vida, fui eu que vos dei o corpo, então confiai em mim para o sustento da vossa vida, para o sustento do vosso corpo. E se isto não bastasse, olhai para as aves do céu, olhai para a criação. Tudo quanto existe é criação de Deus. E é porque Deus quer que exista. Mais uma vez, não somos só nós. As aves existem porque Deus quer. Foi Deus que as criou, como lemos em Gênesis, como temos visto em Gênesis. Foi Deus que disse: faça-se e fez-se. Haja e houve. Portanto, as coisas acontecem não por acaso, nem por, enfim, algo material, mas sim pela vontade de Deus e pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito de Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. E todas as coisas permanecem pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Irmãos, nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos de Deus. Isso é uma garantia para o futuro. É uma garantia para o presente e para o futuro. E foi a garantia do passado também. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Deus, porque de Deus temos a existência e por isso para Ele devemos viver. Então, olhemos para as aves dos céus, reparem, as aves do céu também não fazem coisa alguma para terem os alimentos que têm. Elas buscam naturalmente os alimentos e os alimentos é-lhes dado por Deus. O alimento é-lhes dado por Deus. Portanto, se Deus alimenta as aves do céu, que não se esforçam, não trabalham, não semeiam, não cegam, nem se juntam em celeiros, e se Deus as alimenta, então nós não valemos muito mais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De toda a criação de Deus, nós somos os únicos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos os únicos que temos uma relação com Deus, uma comunhão com Deus. Portanto, é importante que nós tenhamos consciência de que se Deus alimenta as aves do céu, os animais, também nos alimentará muito mais a nós. E depois, e quanto ao corpo,
É a mesma coisa, porque andais solícitos, tão preocupados com o que haveis de vestir. Olhai para os lírios do campo, aves do céu, lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, é maravilhoso. Todos nós conhecemos a história de Salomão. Salomão, o esplendor e a glória do reino de Salomão era tão grande, chegou aos ouvidos da rainha de Sabá, lá no Oriente, nos fins do Oriente. A rainha de Sabá ouviu falar desta glória, deste esplendor, desta majestade do reino de Salomão. E não quis acreditar. Não, isso não é possível. Os reinos orientais são sempre, enfim, são sempre de uma ostentação tremenda, de um luxo tremendo, de uma luxúria tremenda. E ela não quis acreditar que o seu reino fosse inferior ao reino de Salomão. Isso é impossível, não pode ser. E foi ver, foi visitar Salomão, foi ver, viu com os seus próprios olhos. Qual foi a conclusão dela? Nem metade me disseram. Ficou fascinada, ficou deslumbrada, ficou rendida a Salomão. Nem sequer metade do que me disseram. Portanto, ou seja, nem sequer metade do que me disseram. Portanto, vejam lá, era o dobro. Só lhe disseram, nem sequer metade lhe tinham dito da grandeza, da glória de Salomão. Era mais que o dobro, aquilo que ela viu era mais que o dobro do que lhe tinham dito. Nem sequer metade me disseram. Ficou fascinado, deslumbrado. Ora, o que o Senhor Jesus diz, imaginem bem esta glória, este luxo, este esplendor, esta majestade do reino de Salomão. Pois olhem, os lírios do campo, na sua simplicidade, criados por Deus, vestem-se de uma forma mais gloriosa, mais maravilhosa, como diz. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A simplicidade de Deus, a simplicidade da criação de Deus é superior a toda a ostentação humana, a toda a vaidade e luxúria humana. Por maior glória que haja no homem, a glória de Deus, na sua simplicidade, é sempre superior. Portanto, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. É importante termos em conta que o trabalho é uma bênção de Deus. E, por exemplo, o apóstolo Paulo tem esta afirmação na segunda carta aos Tessalonicenses. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não come também. E mais à frente, a esses tais que não querem trabalhar, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, isto não é um incentivo a que, não fazemos coisa alguma e esperamos que do céu venha a comida e venha a bebida. Não. Nós temos capacidades que Deus deu, forças que Deus deu, as nossas capacidades e as nossas forças físicas, como todas as outras, vêm de Deus, tanto intelectuais como espirituais, como físicas, tudo vem de Deus, tudo é uma dádiva de Deus. Deus nos deu a saúde, nos deu forças, nos deu, portanto, capacidades, então devemos pô-las em prática. Devemos, portanto, procurar ter um sustento próprio. Não estamos dependentes dos outros, mas um sustento que seja próprio, fruto do nosso trabalho, fruto do nosso esforço. E isto é importante. O trabalho é algo que Deus instituiu no princípio. O trabalho não é consequência do pecado. Deus criou o homem para cuidar do jardim. Portanto, o homem foi criado com uma função. Portanto, criar, vigiar, criar o jardim onde estava. Portanto, ele tinha de trabalhar para manter o jardim. Digamos que o peso que agora existe muitas vezes devido ao trabalho é a consequência do pecado. Mas o trabalho em si é uma bênção de Deus.
Todos nós sabemos que o trabalho é uma bênção de Deus e é algo que faz com que nós possamos ser testemunhas de Cristo. Porque é importante que nós, no trabalho, sejamos fiéis testemunhas de Cristo. Não é apenas na igreja, não é apenas na nossa casa, é também no nosso trabalho. Ou seja, um patrão cristão deve ser um patrão exemplar. Todos os empregados deviam dizer que bom seria se todos os patrões fossem assim. Mas o reverso é o mesmo. Um empregado deve ser o melhor empregado. Porque é cristão, deve ser o melhor dos empregados, de modo a que o patrão possa dizer, se todos os empregados fossem assim, que bom seria. Vede, este é que é o ideal do trabalho cristão. Cada um dar o melhor, porque estamos a servir a Deus. Quer o patrão, quer o empregado está a servir a Deus. Quer queira, quer não, cada um deles tem que dar contas a Deus. Todos nós temos que dar contas a Deus daquilo que fazemos e da forma como procedemos. Então, tanto o patrão como o trabalhador estão ao mesmo nível diante de Deus. Deus não faz exceção de pessoas. E, obviamente, cada um responderá por si mesmo. O patrão, da modo como atuou, e o empregado também, da modo como atuou. Então, irmãos, o trabalho é muito importante. Mas, reparem o que Paulo diz. Trabalhando com sossego. Aqui é que está o segredo. Não trabalhamos com ansiedade, pensando que a nossa vida está dependente do trabalho. A nossa vida não está dependente do trabalho. O trabalho é importante, mas a nossa vida está dependente de Deus. E é porque Deus nos dá saúde e forças que nós trabalhamos. E, portanto, a nossa vida não está dependente do nosso trabalho, mas sim dependente da graça de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é de toda a palavra que sai da boca de Deus que nós dependemos. Nós dependemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o trabalho é uma bênção de Deus e nós usamos as forças e as capacidades que Deus nos deu, sem as quais não podíamos, portanto, trabalhar. Deu-nos as capacidades e as forças e nós usamos para trabalhar. E mais, o fruto do nosso trabalho também é uma bênção de Deus, porque se Deus não abençoar o nosso trabalho, podemos trabalhar e nada usufruímos. Até mesmo o fruto do nosso trabalho é uma bênção de Deus. Por isso nós, quando trabalhamos, pedimos a bênção de Deus para o nosso trabalho. Porque já é uma bênção termos a saúde e as forças para trabalharmos. Mas se Deus não abençoar o nosso trabalho, também tudo isso é inútil. Tudo isso é completamente inútil. Então o Senhor Jesus diz, o apóstolo Paulo disse, trabalhando com sossego. Portanto, devemos trabalhar com sossego. Ou seja, o problema não está no trabalho, está no modo como nós encaramos o trabalho. Uma vez mais, no modo como nós encaramos o trabalho. Nós trabalhamos com sossego porquê? Porque confiamos em Deus. Não confiamos no nosso esforço, não confiamos no nosso trabalho, mas confiamos em Deus. Portanto, nós trabalhamos sim, porque Deus nos deu forças e capacidades para trabalhar, mas com sossego, porque no fundo, nós dependemos de Deus. E, portanto, nós cremos no poder de Deus e cremos na providência de Deus. E por isso o Senhor Jesus acrescenta, não andeis, pois, inquietos. Há um facto importante. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Este é o problema. Como já dissemos há pouco. A nossa fé. Homens de pouca fé. Por que razão é que andamos inquietos com tanta coisa, ansiosos com tanta coisa? Porque não cremos na providência de Deus. Porque não cremos que verdadeiramente Deus tem a nossa vida nas suas mãos. Que Deus determinou cada um dos nossos dias e orienta cada um dos nossos dias. E que nada acontece sem o seu querer, sem a sua determinação. Portanto, Ele tem um alvo. Deus nos conheceu e nos amou em Cristo Jesus. E nos conheceu e nos amou em Cristo Jesus desde a eternidade. E mais, nesse conhecimento e nesse amor, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Para que Ele seja o primogénito entre muitos irmãos. Então, irmãos, este é o alvo de Deus para aqueles que são seus. Para aqueles que creem nele. Para aqueles que verdadeiramente o seguem. Para aqueles que procuram servi-lo. E servi-lo de uma forma incondicional e total. Tendo a Ele como único Senhor, e não mais senhores. Então, se este é o alvo, todas as coisas, e se Deus é soberano, está nos céus e faz tudo o que lhe apraz,
todas as coisas contribuem para esse bem. Sermos feitos conformes à imagem de seu Filho. Então, mesmo nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias mais difíceis, como é que nós as encaramos? Deus está usando tudo isso para nos conformar à imagem de Cristo. Para que no final, tal qual Ele é, assim o vejamos e sejamos semelhantes a Ele. Este é o alvo. Por isso, irmãos, sejam quais forem as circunstâncias, por mais adversas, não andemos ansiosos, não andemos inquietos, mas confiemos que Deus está fazendo a sua obra, tanto em nós como na história da humanidade. Não é só individualmente, mas na história da humanidade. As coisas, Deus é o Senhor da história. E as coisas também na história da humanidade não acontecem por acaso, nem de uma forma fortuita. Tudo tem um alvo e um propósito, embora por vezes, e quase sempre, nós não vejamos esse alvo, nem tenhamos consciência desse propósito. Mas há um alvo e um propósito. As coisas não acontecem por acaso. Então, irmãos, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porquê? Porque todas estas coisas os gentios, ou seja, os incrédulos, vivem só para este mundo, para esta peregrinação. Estão preocupados apenas com o que comem, ou que bebem, ou com o que vestem. A sua vida está apenas concentrada nesta peregrinação terrena. Parece que vivem unicamente para este mundo. E penso que muitas vezes pensam que vivem para sempre. Não encaram, portanto, as consequências futuras, nem a vida eterna. Para eles, a vida circunscreve-se a isto. E na sepultura acaba tudo. Tudo acaba na sepultura. E por isso não vale a pena estarmos a pensar noutra vida para além da sepultura. Este é o grande drama. E por isso, só é importante aquilo que diz respeito a esta vida. Comer, beber, vestir, enfim, ter riquezas, ter fortunas, ter poder. Portanto, é a sede do poder, a sede das riquezas, tanta coisa mais. Mamon, lá está, mamon. Portanto, ora, se queremos servir a Deus como Senhor, não podemos servir a mamon. Tudo isto não, é secundário. Agora, claro, nós necessitamos de comer, nós necessitamos de beber, nós necessitamos de vestir. O nosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de tudo isso. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Aliás, melhor, Deus sabe melhor do que nós quais são as nossas reais necessidades. É que muitas vezes nós temos necessidades que não são verdadeiramente necessidades. Mais uma vez, são os nossos interesses, o nosso eu, enfim, é a nossa vaidade. Mas Deus sabe aquilo que verdadeiramente é importante e necessário para nós. Mais uma vez, temos de viver pela fé. Temos de viver pela fé. Não é... Eu tenho que ter, obviamente, enfim, o meu raciocínio vai levar-me a ter um certo tipo de necessidades, que são as minhas necessidades. Mas as verdadeiras necessidades são aquelas que Deus conhece e sabe. Portanto, eu tenho de descansar nele. Ele não é só um Deus que pode todas as coisas, mas é um Deus infinitamente sábio. Ele é infinitamente sábio. Ele é que sabe, em cada momento, em cada circunstância, o que é melhor para mim. Não sou eu. Eu tenho que ter uma ideia do que é melhor, do que é pior, senão não posso tomar decisões. Mas mesmo essas decisões estão nas mãos de Deus. Eu, obviamente, que tenho que ter uma ideia do que é melhor para mim ou do que é mau para mim, mesmo para tomar essas decisões. Mas, no fundo, Deus é que sabe, em cada momento, em cada circunstância, o que é verdadeiramente o melhor. Então eu confio nele. Deus orienta-me para que as minhas decisões sejam em conformidade com aquilo que é realmente o melhor para ti, o melhor para mim. E o melhor para mim só tu sabes. Esta é que é a confiança no Senhor, a confiança em Deus, viver para Deus. Digamos, negar-nos a nós próprios, como disse o Senhor Jesus Cristo, negar-nos a nós próprios a fim de seguirmos a Cristo. Ninguém pode, reparem, portanto, se quereres vir após mim, morrei para vós mesmos, a fim de me seguir. Tomai a vossa cruz, tomai cada dia a vossa cruz e segui-me. Morrei para vós mesmos. Identificai-vos comigo. Lá está, como no batismo.
na morte e na sepultura. Identificai-vos comigo. Se quereis verdadeiramente viver para mim e ser meus discípulos, então tomai cada dia a vossa cruz e segui-me. Morrei para vós mesmos. O batismo significa isso mesmo. Morrer para nós mesmos com Cristo, sendo sepultados com Cristo e ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida. Agora a vida pertence a Cristo. O alvo é Cristo. Então não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Cristo quer. E por isso o Senhor Jesus acrescenta: mas de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, comer, beber, vestir, mas buscai, este é o alvo. Reparem, tem sido mais ou menos o alvo de todas as nossas palavras, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é que isto quer dizer? Buscai o reino de Deus é tendo consciência da soberania de Deus. Deus é soberano. A vossa vida pertence a Deus. Estais consagrados a Deus. O alvo da vossa vida já não é o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, ou o que haveis de vestir, mas como servir a Deus e glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus. Esse é o alvo da vossa vida. Que Deus seja glorificado em todas as coisas, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso é fundamental. Então o alvo agora é a glória de Deus, é o reino de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus. Deus é soberano. E Deus tem que ser soberano nas nossas vidas. E a sua justiça é a sua vontade. A vontade de Deus é a norma de toda a justiça. Deus é justo. E tudo aquilo que Deus quer é justo. Só porque Deus é justo. Portanto, se queremos definir a justiça é a vontade de Deus. O que é justo é aquilo que Deus quer. O que é injusto é aquilo que Deus não quer. Porque Deus é justo. Nós podemos não compreender, cada um pode ter a sua noção de justiça, mas isso não é justiça. A justiça, com J grande, a justiça, verdadeiramente justiça, é a vontade de Deus. Porque só Deus é justo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Só Deus é justo. Então, o que é justiça? É aquilo que Deus quer. A justiça é o padrão da justiça, a norma, o padrão da justiça é a vontade de Deus. É isso que nós devemos buscar, a soberania de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus opere nas nossas vidas de modo a que tudo aquilo que nós façamos seja justo, seja em conformidade com a vontade de Deus. Não aquilo que eu penso que é justo. Nós vemos, os políticos falam todos de justiça, uns falam de uma maneira, outros de outra, por vezes justiças completamente opostas. Aquilo que para uns é justo, para outros é extremamente injusto. E para outros, aquilo que é injusto é perfeitamente justo. Isso são a justiça humana. Mas a verdadeira justiça é a vontade de Deus, porque só Deus é justo. E portanto só Deus é que pode dizer: faz isto e viverás. Faz aquilo e morrerás. É a lei. A lei de Deus é isto. É a revelação da justiça de Deus. Faz isto e viverás. Faz isto e morrerás. Ou seja, aquilo que Deus quer é justo. Aquilo que Deus não quer é injusto. E Deus, portanto, é o padrão de justiça. Então, o alvo da nossa vida é submeter-nos inteiramente à soberania de Deus e à sua vontade. E tudo o resto o Senhor nos dará. Pão para comer, enfim, comer, beber, vestuário, tudo. O nosso corpo está nas mãos de Deus. A saúde que nós temos é um dom de Deus. A saúde que Deus, mesmo qualquer cura física, fala-se muito da cura divina, mas reparem, qualquer cura física, mesmo intervindo médicos, cirurgiões, é um dom de Deus. Não há cura que não venha de Deus. Os homens podem ser usados e são usados como instrumentos, mas os homens são apenas instrumentos. Assim como os nossos pais foram apenas instrumentos para nos darem a existência, porque a existência vem de Deus, assim também toda a cura humana é uma cura divina. Não é preciso unicamente um milagre que pode acontecer, sem intervenção humana, e Deus pode curar, mas não é só essa a cura divina. Quando vamos para o hospital
E quando através dos medicamentos, através dos médicos, através dos cirurgiões, enfim, Deus nos cura, é Deus que nos cura. Eles são apenas instrumentos que Deus usa. Então, irmãos, Deus, portanto, tem a nossa vida nas suas mãos, portanto, nós descansamos nele. Então, os incrédulos podem viver obcecados com a sua saúde, com aquilo que é de comer, mas nós confiamos em Deus. E por isso termina o Senhor Jesus. Não vos inquieteis, pois, este é o grande segredo que eu gostaria de deixar com todos os irmãos e irmãs neste dia. Não vos inquieteis. Há epidemias, há terremotos, há, enfim, guerras e rumores de guerras, é o que nós ouvimos. Há muita coisa, catástrofes naturais, como nós vimos, incêndios, inundações, violência, mas reparem, não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. Porquê? O dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Todos os dias têm os seus problemas. Mas o Senhor esteve connosco hoje, não esteve? O Senhor está connosco hoje. O Senhor nos orientou, nos dirigiu, nos deu tudo aquilo que nós necessitamos hoje. Amanhã o Senhor proverá. O amanhã é diferente, mas Deus é o mesmo. Sim, amanhã é diferente de hoje, mas Deus é diferente. Deus é o mesmo, não é diferente. Deus é imutável, nele não há mudança nem sombra de variação. Portanto, se Deus é o mesmo, se Ele esteve connosco e nos deu tudo aquilo que era necessário hoje, confiemos que amanhã Ele também continuará a ser o mesmo na sua fidelidade e nos dará tudo aquilo que for necessário. Então, irmãos, descansemos, confiemos no Senhor, não estejamos ansiosos nem inquietos, mas servi o Senhor e unicamente o Senhor, buscai a sua vontade, submetei-os à sua soberania e o Senhor proverá. Amém.